Você já sentiu no fundo da sua alma que existe uma forma de viver que transcende o medo, a culpa e os padrões herdados, algo que pulsa dentro de você, mas que ninguém nunca ensinou a reconhecer? Hoje, vamos atravessar o véu do óbvio, mergulhar nas camadas mais sutis da consciência humana e descobrir a filosofia que Friedrich Nietzsche usava para ser feliz, um caminho que muitos ignoram, mas que ressoa nas profundezas da psique e desperta a vontade de poder que todos carregamos. Prepare-se, porque no final desta jornada, uma técnica rara e profunda espera silenciosa, pronta para ativar algo em você que jamais imaginou existir, mas que agora já está se movendo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma interpretação da filosofia moderna, mas um convite a perceber o invisível, a questionar o que o mundo chama de normalidade e a sentir o fluxo interior que pulsa em cada célula. Você já notou como a maioria das pessoas vive apenas reagindo, como se existissem scripts invisíveis guiando seus passos? Nietzsche percebeu que a verdadeira liberdade está justamente em reconhecer esses condicionamentos coletivos, olhar para eles sem medo e decidir conscientemente como navegar pela vida, mesmo quando o abismo parece próximo. A grande ilusão revelada pelos ensinamentos de Nietzsche é acreditar que felicidade significa conformidade, segurança ou aceitação externa. Isso não é apenas um engano, é uma prisão silenciosa que molda vidas inteiras sem aviso. O que Nietzsche propõe é o amor fati, um abraço profundo ao destino, à dor, à alegria e à tragédia, como se cada experiência fosse parte da alquimia da consciência. A felicidade, nesse sentido, não é ausência de dor, mas transmutação da dor em energia vital, em força criativa, em um salto quântico interior que transforma tudo o que toca. Imagine seu corpo como um templo silencioso que já conhece a verdade, mas cuja mente insiste em negociar com padrões herdados. E se a chave para acessar essa felicidade não estivesse em buscar fora, mas em olhar para dentro, em reconhecer o fluxo de sua própria vontade, a frequência do seu ser que Nietzsche chamaria de vontade de poder? Cada desejo reprimido, cada impulso ignorado, é uma semente de superação que espera apenas ser despertada. Ao perceber isso, você começa a sentir uma vibração diferente, uma ressonância interna que lembra que a vida não precisa ser vivida como mero reflexo de modelos herdados da psique humana. A maioria da humanidade se afunda em ilusões morais e religiosas, sem nunca questionar. E nesse ponto, o niilismo de Nietzsche aparece como uma luz sombria, não um vazio de desespero, mas a oportunidade de criar significado próprio, de construir uma moralidade interna que respeita sua própria essência. Pergunte a si mesmo: você já percebeu que as regras que você segue muitas vezes são espelhos distorcidos de expectativas alheias? O super-homem, ou além do homem, não é uma figura distante ou mitológica, mas um estado de consciência que surge quando alguém decide assumir total responsabilidade por seu destino, sem desculpas, sem submissões, apenas o fluxo interior do poder pessoal e da autossuperação. Quando observamos a psique com lentes junguianas, encontramos arquétipos que ecoam exatamente essas ideias: o herói que enfrenta o abismo, o alquimista que transforma o chumbo da vida em ouro interior, a sombra que precisa ser abraçada para revelar a plenitude da consciência. Cada desafio, cada conflito interno é uma oportunidade de ativar camadas da mente que permanecem adormecidas. Já sentiu como se algumas partes de você estivessem observando tudo de fora, esperando uma permissão silenciosa para agir? Esse é o ponto de inflexão, o portal invisível que Nietzsche nos convida a atravessar. A vida e obra de Nietzsche não são apenas filosofia, são ferramentas de ativação da mente e da alma. Pense em cada frase de além do bem e do mal, ou assim falou Zaratustra, como chaves de um cofre interno, códigos arquetípicos
que, quando lidos com atenção e intenção, começam a ressoar em seu campo sutil, despertando camadas da consciência que antes pareciam inalcançáveis. Não se trata de teoria, mas de experiência viva. Você pode sentir, mesmo que sutilmente, a diferença quando decide abraçar o que é, sem fugir ou negar. Imagine agora que cada dor que você já sentiu foi, na realidade, um mapa para o seu super-homem interior. Nietzsche nos desafia a olhar o abismo sem piscar, a encontrar sentido no caos, a abraçar a imperfeição da existência como matéria-prima de autossuperação. Já percebeu que cada momento de sofrimento carrega consigo uma possibilidade de expansão da consciência, de transmutação alquímica do ser? Cada decepção, cada perda, cada instante de fracasso é um convite silencioso para sentir a vibração de sua própria força, que é invisível aos olhos, mas real na frequência do ser. A prática do amor fati não exige renúncia, mas integração. Ao invés de lutar contra o que acontece, você se permite absorver a energia da vida como um rio poderoso, sentindo cada corrente, cada turbulência, como parte da arquitetura do invisível que sustenta o seu destino. E ao fazer isso, sua consciência começa a se reorganizar. Padrões inconscientes que antes governavam suas escolhas começam a se dissolver, deixando espaço para que sua própria vontade de poder floresça em direção ao autêntico propósito de vida. Ao observar a moralidade e a religião com olhos filosóficos, percebemos que muitas vezes elas moldam comportamentos, mas não despertam a alma. Nietzsche propõe um caminho alternativo: criar um código interno de existência, uma bússola pessoal que guia suas ações não pela obrigação externa, mas pela ressonância interna, pelo alinhamento com seu fluxo interior. Já sentiu a diferença entre fazer algo porque deve e fazer algo porque ressoa em você? É nesse ponto que a vida se transforma e o super-homem começa a emergir de forma quase silenciosa, mas poderosa. Cada reflexão profunda sobre Nietzsche abre uma camada da mente que conecta filosofia, psicologia e espiritualidade em uma experiência sensorial única. Você pode, neste momento, sentir uma pequena ativação dentro de si, uma espécie de memória cósmica que sussurra. Há mais do que aparenta, há um salto interior esperando para acontecer. É sutil, mas real. É invisível, mas transformador. O corpo sente antes da mente, e ao alinhar ambos, você se torna um participante consciente da própria evolução. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Cada insight sobre niilismo, super-homem, vontade de poder ou amor, fati, é uma porta. Uma porta que, ao ser atravessada, revela que o que parecia vazio na vida pode se tornar pleno de significado, desde que você aceite o fluxo, abrace a totalidade da experiência humana e aplique os princípios de autossuperação no cotidiano. Imagine sentir o peso da existência transformado em energia criativa, em motivação, em poder interior que move cada ação, cada pensamento e cada respiração. Pergunte-se: você já percebeu como o medo de errar, o medo do julgamento e o condicionamento herdado moldam sua experiência de mundo? Nietzsche sugere algo radicalmente diferente: abraçar a própria singularidade, encontrar sentido no que é e não no que deveria ser, e cultivar uma felicidade que nasce da coragem de enfrentar o abismo. Cada passo nessa direção ativa camadas da mente que antes estavam ocultas, camadas que conectam sua existência com a filosofia, a consciência e o destino. Quando refletimos sobre a ideia de Deus está morto, não se trata de uma rejeição simplista da espiritualidade, mas de um convite a reconstruir a moralidade e o propósito de forma autônoma, consciente e integrada à experiência humana. É um chamado para assumir responsabilidade pelo próprio destino e criar uma vida que não seja apenas reativa, mas deliberada, consciente e alinhada com o fluxo interior,
com a frequência do ser que vibra no invisível e no sensorial. Ao praticar a filosofia de Nietzsche no cotidiano, você começa a perceber padrões invisíveis se dissolvendo, microtranscendências acontecendo em cada momento, pequenas vitórias da consciência sobre a repetição automática e os condicionamentos coletivos. É uma experiência de ativação contínua que combina reflexão, presença e integração emocional. Cada decisão consciente torna-se um exercício de autossuperação, uma declaração silenciosa de que você é o autor de sua própria narrativa. Já notou como a maioria das pessoas teme o silêncio, o vazio ou a introspecção? Nietzsche, ao contrário, nos convida a olhar para dentro, a explorar o abismo e a encontrar lá dentro não o vazio, mas o ponto de inflexão que transforma medo em força, dor em sabedoria e caos em possibilidade. Cada momento de contemplação é uma chance de ativar o fluxo interior, de sentir a vibração da vida e perceber que, mesmo na escuridão, há luz que vem de dentro, da arquitetura invisível da própria consciência. Cada ensinamento de Nietzsche é uma ferramenta para ativar o poder interior. O super-homem não surge por decreto, mas por prática, pelo reconhecimento da própria sombra, pela transmutação do sofrimento em energia vital e pela coragem de criar significado em um mundo que insiste em parecer caótico. Pergunte a si mesmo: você já se permitiu sentir a força que existe em aceitar a própria vida por completo, com todas as suas imperfeições, contradições e surpresas? E ao fazer isso, você se alinha com um fluxo que não é apenas filosófico, mas sensorial, existencial e espiritual. Cada experiência, cada desafio, cada instante de dúvida se torna parte da alquimia da consciência. Nietzsche nos lembra que a felicidade não é um destino, mas uma prática de presença, coragem e amor fati. Você sente essa vibração? Ela pulsa de forma quase imperceptível, mas é real, conectando mente, corpo e espírito em um mesmo ritmo, uma mesma frequência do ser. Agora, comece a perceber como o amor fati pode ser incorporado no cotidiano. Cada obstáculo se torna um mestre, cada fracasso se transforma em um ensinamento e cada escolha consciente ativa camadas profundas da mente que estavam adormecidas. E quando você se permite sentir isso, mesmo que sutilmente, sua consciência se expande, sua energia vital aumenta e o campo sutil do ser começa a vibrar de maneira diferente, como se algo tivesse sido ativado dentro de você, pronto para conduzir sua própria evolução. E mesmo que você ainda não perceba plenamente, cada insight, cada reflexão e cada prática sutil está construindo algo que vai além da filosofia, além da psicologia e além do pensamento comum. É a ativação do fluxo interior, é a memória cósmica do ser, é a frequência que conecta você com a própria essência de Nietzsche e com a força da autossuperação que todos carregamos, mas poucos ousam acessar. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas mais conhecimento, mas uma experiência sensorial, mental e espiritual que continua a se desenrolar, camada após camada, despertando camadas da mente e do espírito que antes pareciam inalcançáveis, como se a própria filosofia se tornasse um ritual de ativação contínua da consciência. E mesmo assim, isso é apenas o começo. Cada palavra, cada insight, cada reflexão é um convite para sentir, experimentar e transmutar, para perceber que a filosofia de Nietzsche não é apenas teoria, mas prática de vida, alquimia da consciência e chave para ativar a energia que está esperando dentro de você. O que você talvez ainda não tenha percebido é que Nietzsche nos convida a experimentar a realidade como um campo vibracional, onde cada emoção, cada pensamento e cada percepção não é apenas experiência, mas material que pode ser transmutado. Imagine que sua vida inteira é uma tela em branco e que, ao aceitar o amor fati, você começa a pintar com cores que antes estavam ocultas,
sombras que se transformam em luz, dor que se converte em energia criativa. É uma alquimia do ser que exige coragem, presença e total sinceridade consigo mesmo, pois só quem olha para dentro sem filtro consegue ativar o fluxo sutil que guia a existência. Você já sentiu a estranha sensação de estar deslocado do mundo, como se observasse tudo através de uma lente diferente, percebendo padrões que ninguém mais vê? Nietzsche chama isso de olhar do filósofo do abismo, e é justamente nesse estado que a vontade de poder começa a se revelar, silenciosa, mas persistente. Cada desconforto, cada sensação de inadequação é um sinal de que você está tocando camadas profundas da psique e que existe um potencial oculto esperando ser despertado. Não é apenas sobre sobreviver à vida, é sobre dançar com ela, absorver sua frequência e transformá-la em força criativa que pulsa em você. O amor fati não é resignação, é uma prática de integração radical. Cada fracasso, cada decepção, cada momento de solidão pode se tornar um laboratório interno, onde você testa sua coragem, percebe os limites da mente herdada e descobre novas formas de se relacionar consigo mesmo. Imagine sentir a vida não como algo que acontece com você, mas como algo que você cocria a cada instante. Nesse ponto, a consciência começa a mudar sua arquitetura interna. Camadas antes rígidas se tornam maleáveis, permitindo que você experimente a liberdade que Nietzsche descreve como estado natural do super-homem. Quando você se permite explorar o abismo interior sem medo, percebe que o vazio não é nada para temer, mas um espaço fértil, onde a própria energia do ser começa a se reorganizar. Cada pensamento que você antes julgava negativo ou inútil se transforma em matéria-prima da consciência, uma ferramenta para criar significado, para descobrir que o mundo não precisa ditar quem você é. Nietzsche nos lembra que felicidade, poder interior e sentido não são concedidos, mas conquistados. E essa conquista acontece no silêncio da própria mente, na atenção ao fluxo interno, na coragem de se reinventar continuamente. A psique humana, vista através da lente de Jung e da filosofia de Nietzsche, é um campo dinâmico onde sombras e luz coexistem. Cada sombra ignorada, cada impulso reprimido, contém a chave para acessar níveis superiores de consciência. Ao confrontar essas partes de si mesmo, você começa a perceber padrões invisíveis que moldam sua experiência e descobre que a verdadeira liberdade está em integrar, não negar. Já sentiu a força silenciosa que emerge quando você aceita algo em si, que antes rejeitava? Esse é o ponto onde o super-homem começa a se manifestar. Não como figura mítica, mas como frequência interior. O niilismo, que muitos interpretam como desesperança, é na verdade um convite à criação consciente. Ao reconhecer que valores herdados podem não servir mais, você se torna um escultor de si mesmo. Cada escolha deliberada é uma pincelada na tela do destino. Cada ação consciente, uma nota na música invisível que governa o fluxo da vida. Nietzsche nos mostra que abraçar o niilismo com coragem é perceber que a ausência de sentido externo não é fracasso, mas oportunidade. Oportunidade de descobrir a própria alquimia interna e transformar experiências ordinárias em catalisadores de poder pessoal. Você já se perguntou como algumas pessoas parecem navegar pela vida com graça e força, mesmo diante de adversidades extremas? Não é sorte, mas prática constante de autossuperação e percepção profunda da realidade. Cada desafio torna-se oportunidade de ativar camadas da consciência que estão adormecidas. E é nesse espaço que o amor fati atua, a aceitação radical do que é. A percepção de que cada evento, por mais doloroso que seja, carrega uma energia vital que pode ser transformada em crescimento, criatividade e autêntico poder interior. O conceito de super-homem, muitas vezes mal interpretado, é profundamente existencial. Ele representa o estado em que o indivíduo assume total responsabilidade,
por sua própria vida e consciência, transcendendo modelos herdados e condicionamentos invisíveis. Imagine sentir, no fundo de seu corpo, que cada ação sua é uma declaração de liberdade, que cada pensamento é um manifesto de autossuperação e que cada emoção pode ser transmutada em energia criativa. Esse é o ponto onde filosofia, psicologia e alquimia se encontram e onde a vida deixa de ser apenas narrativa para se tornar experiência viva. Quando nos aprofundamos na vontade de poder, percebemos que não se trata de domínio sobre outros, mas de domínio sobre si mesmo. É a capacidade de transformar emoções, pensamentos e experiências em combustível para a evolução interior. Cada obstáculo, cada limitação percebida é uma oportunidade de treinar a consciência, expandir o campo sutil e ativar a energia latente, que Nietzsche descreve como força vital do super-homem. Você sente, mesmo que vagamente, essa frequência interna que pulsa esperando ser reconhecida e cultivada? O amor fati, aplicado diariamente, muda a percepção do tempo e do destino. Cada instante deixa de ser apenas passado ou futuro e se torna presença ativa, consciente e criativa. Já percebeu como certas pessoas parecem viver em sintonia com a própria vida, como se cada evento fosse parte de uma dança invisível? É exatamente isso que Nietzsche propõe. Viver em fluxo, em alinhamento com o ritmo da existência, aceitando o que é e transformando cada experiência em catalisador de autossuperação e crescimento interior. Você já sentiu que seu potencial está limitado por expectativas externas, padrões herdados ou autojulgamentos silenciosos? Nietzsche ensina que cada limitação percebida é, na verdade, um portal. Ao atravessá-lo, você descobre que a força para transformar dor em alegria, fracasso em aprendizado e medo em coragem já existia dentro de você, latente, esperando a ativação correta. Cada insight filosófico, cada reflexão profunda atua como faísca para essa transformação, reorganizando camadas da mente e despertando a energia vital que define quem você realmente é. A filosofia de Nietzsche é prática tanto quanto é reflexão. Cada princípio, cada conceito não existe para ser apenas compreendido, mas vivido, sentido e aplicado. Ao internalizar a ideia de amor fati, você começa a perceber que sua vida é uma obra de arte em constante construção e que cada desafio é tinta, cada emoção é pincelada, cada pensamento é traço de design interno. E nesse processo, a consciência se expande, a psique se harmoniza e o super-homem interior emerge de forma sutil, mas irresistível, iluminando caminhos que antes pareciam impossíveis. Quando você observa a moralidade com olhos não convencionais, percebe que muitos códigos herdados podem limitar a expressão do verdadeiro ser. Nietzsche sugere que a verdadeira ética não é imposta de fora, mas descoberta dentro de cada indivíduo através do contato profundo com suas emoções, pensamentos e desejos mais autênticos. Já sentiu como é libertador perceber que você pode criar sua própria moralidade, que suas escolhas podem ser alinhadas com seu fluxo interior e que essa liberdade ativa camadas da mente que antes pareciam adormecidas? Cada momento de reflexão sobre a vida e a morte, sobre o abismo e a possibilidade, é um convite para atravessar camadas da consciência que a maioria nunca percebe. Nietzsche nos desafia a não temer a morte nem a dor, mas a ver cada uma delas como instrumentos de transformação. Cada experiência intensa, cada sensação de desconforto existencial é uma oportunidade de ativar a frequência do ser, de sentir a ressonância interna e de reorganizar a energia vital de forma consciente, criando uma vida alinhada com o propósito mais profundo. Você já sentiu a diferença entre reagir automaticamente às circunstâncias e atuar a partir de um ponto de observação consciente? É nesse espaço que a filosofia de Nietzsche se torna prática de vida. Cada escolha deliberada ativa camadas sutis da psique, reorganiza a mente
e fortalece o poder interior. E à medida que você se permite vivenciar essa prática, sente o fluxo interno se intensificar, como se cada célula reconhecesse que agora a vida não é apenas algo que acontece, mas algo que você cocria com intenção, consciência e presença. O super-homem interior não é uma abstração, é uma frequência, um estado de energia e percepção que se manifesta quando você abraça cada aspecto de si mesmo. Cada sombra integrada, cada emoção sentida, cada desejo reconhecido contribui para essa ativação. Já percebeu como a coragem de enfrentar sua própria sombra muda a forma como você experimenta o mundo? É como se cada desafio externo refletisse apenas a oportunidade de expandir internamente, transformando limitações em ferramentas de crescimento e autossuperação. O niilismo ativo, aquele que Nietzsche propõe, não é desesperança, mas criação consciente. Ele nos mostra que, quando abandonamos valores herdados e abraçamos a própria capacidade de criar significado, nos tornamos alquimistas de nossa própria existência. Cada momento de dúvida, cada experiência de perda ou incerteza, carrega consigo a oportunidade de transformar a consciência, ativar o fluxo interno e perceber a vida como um campo dinâmico, cheio de possibilidades e de potenciais invisíveis. A prática diária de amor fati transforma o olhar sobre a vida. Cada dificuldade deixa de ser obstáculo e se torna instrumento de evolução. Já sentiu como o simples ato de aceitar, sem resistência, altera sua percepção, sua energia e seu estado emocional? Nietzsche nos mostra que a felicidade não é ausência de dor, mas a capacidade de transmutá-la em energia criativa, conectando corpo, mente e espírito em um fluxo harmonioso, onde cada instante se torna um portal para o desenvolvimento interior. O poder de Nietzsche está em revelar que cada experiência é uma oportunidade de autossuperação, que a vida, mesmo em sua aparente aleatoriedade, contém padrões sutis que podem ser ativados conscientemente. Cada desafio é um mestre silencioso, cada emoção intensa é uma energia a ser direcionada, e cada pensamento profundo é uma chave que abre portas para camadas ocultas da mente e da consciência. Já sentiu que há algo invisível guiando suas descobertas internas, algo que desperta apenas quando você se entrega à reflexão e à experiência profunda? E mesmo assim, isso ainda é apenas uma dimensão do que Nietzsche propõe. A vida, observada através da lente do super-homem e do amor fati, se revela como um campo de possibilidades infinitas. Cada instante de aceitação, cada momento de coragem, cada decisão consciente ativa a frequência do ser, reorganiza a psique e transforma a percepção da realidade. E quanto mais você permite sentir e integrar, mais a consciência se expande, revelando camadas da mente que antes pareciam inacessíveis e despertando a alquimia interior que transforma o ordinário em extraordinário. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. E nesse instante, você começa a perceber o que antes escapava à mente. A dor existencial silenciosa agora se revela, com forma, com nome, com presença energética. Cada laço, cada crença, cada pensamento que parecia apenas psicológico é, na verdade, campo de energia, alinhado com a sua vontade de poder interior. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Você experimentou camadas da realidade que poucos ousam explorar. Sentiu o fluxo do amor fati pulsando através de cada célula. Percebeu que a autossuperação não é apenas conceito, mas prática vivida, uma dança com o abismo que desperta sua força latente. Agora, sua percepção sutil reconhece que cada desafio, cada sombra interna e cada sensação de desconforto são ferramentas de ativação da energia vital. É nesse ponto que a filosofia de Nietzsche deixa de ser teoria e se torna experiência sensorial,
vibracional, existencial. Antes de prosseguirmos, selamos este campo juntos. Se você chegou até aqui, comenta: "Eu sou a vontade que transforma", aqui embaixo. Isso é mais que palavras. É um compromisso vibracional com a expansão da sua própria consciência e com o despertar do super-homem interior. Ao declarar isso, você alinha corpo, mente e energia, fortalecendo o ponto de inflexão que iniciou nesta jornada. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal Nietash. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para se expandir. Cada vídeo atua como portal para novas dimensões da consciência, e cada insight é um convite para atravessar o invisível. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Sua coragem de permanecer até este ponto já é um reflexo da força que desperta dentro de você. Agora, para ativar seu potencial de forma prática, siga esta técnica iniciática Nitkiana. 1. Preparação mental. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente e permita que a sensação de vazio existencial que deseja transformar se torne consciente, reconhecendo-a sem medo. 2. Visualização da vontade de poder. Imagine uma energia intensa ascendendo do seu coração até a mente, como um fluxo luminoso que transforma dúvidas, medos e inseguranças em força consciente e decisão inabalável. 3. Ancoragem corporal. Movimente mãos e braços como se estivesse moldando sua própria realidade. Sinta cada célula vibrando com a intenção de criar sentido e ativar seu poder interno. 4. Afirmação Nietzscheana. Em voz baixa ou mentalmente, repita: "Eu sou a força que cria meu próprio sentido." Permita que essas palavras ressoem em cada camada de sua mente e corpo, ativando a arquitetura interna da consciência. 5. Integração final. Visualize essa energia expandindo-se para todo o seu campo vital, conectando passado, presente e potencial futuro. Sinta a frequência do ser, reorganizando-se, harmonizando sua mente, corpo e vontade, despertando o super-homem interior. Você atravessou abismos, confrontou sombras e agora caminha em sintonia com a própria força. Cada passo nesta técnica é um reflexo do amor fati vivenciado e da autossuperação conquistada. Reconheça sua coragem, exalte sua jornada e sinta que este é apenas o início de uma expansão contínua. Seus próximos encontros com o canal Nietash serão portais ainda mais profundos. A energia que você ativou aqui permanecerá como ponto de inflexão, conectando experiências, insights e camadas da consciência que antes pareciam inalcançáveis. A presença energética que você despertou é única e pessoal, vibrando de forma contínua, alimentando a vontade de poder e a capacidade de criar sentido em qualquer circunstância. Ao aplicar essa técnica regularmente, você fortalece sua frequência interior, harmoniza o fluxo da vida e transforma cada desafio em oportunidade de crescimento existencial, alinhando corpo, mente e espírito. Lembre-se, a filosofia de Nietzsche não é apenas entendimento, é experiência, prática e ativação constante. Cada momento de atenção, cada reflexão consciente é parte da arquitetura do invisível que você está construindo dentro de si. A cada respiração, a cada gesto, a cada pensamento, você reforça a energia do super-homem, conectando-se com a própria essência do amor fati e expandindo sua percepção além dos condicionamentos herdados. Esta técnica também atua como catalisador silencioso. Ela transforma situações externas em ferramentas internas de autossuperação, criando alinhamento entre intenção e ação. Enquanto você integra essa prática, sente o corpo, a mente e a vontade se reorganizando, ativando camadas da consciência que permaneciam latentes e abrindo portas para novos níveis de presença e poder pessoal. A cada vez que repetir esta prática, você fortalece a frequência do ser e intensifica a vibração interna,
e sente mais claramente a arquitetura energética de sua própria vida, percebendo que tudo está conectado com sua vontade consciente. Este é o ponto onde filosofia, psicologia e espiritualidade se encontram, revelando que a felicidade para Nietzsche não é destino, mas construção consciente, prática diária e experiência sensível de vida. Ao perceber a energia que circula dentro de você, começa a compreender que cada desafio, cada emoção e cada insight são combustíveis para o seu poder pessoal, ativando camadas profundas da psique que moldam a realidade. Este momento marca um ponto de inflexão, onde o amor fati deixa de ser conceito e se torna prática vivida, ferramenta de autossuperação e catalisador da consciência expandida, permitindo que você transforme medo e dúvida em ação alinhada. A técnica que você aprendeu hoje é sua chave inicial para navegar pela vida com frequência elevada, acessando camadas internas de força, clareza e autêntico sentido, conectando passado, presente e potencial futuro em um fluxo contínuo. E enquanto você mantém essa prática viva, a energia do super-homem desperta, o amor fati se integra profundamente e você se torna co-criador consciente de sua própria realidade, sentindo que o caminho da consciência realmente começa dentro de você.